Olá, muito boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos às lives pela Priority Conteúdos, transmitidas não só pelo aplicativo, como pelo recém-criado canal no YouTube, em que nós estamos, né, agora, no momento, sendo transmitidos. Muito obrigado pela presença de todos vocês que investem seu precioso tempo, como sempre digo, nesse trabalho, nos apoiando, prestigiando, acompanhando e interagindo, o que é melhor, dentro desse processo, numa ufologia séria e desmistificadora, que é o mais importante. Eu sou Paulo Iannuzzi e agradeço à equipe da Priority por me oferecer este espaço, este horário para tratarmos de ufologia. A equipe da Priority Conteúdos e especialmente ao Felipe, responsável não somente pelo convite para estarmos aqui já no meio da segunda temporada, como por me pôr no ar, responsável pela estrutura, pela logística, etc. Muito obrigado, Felipe. Obrigado a vocês todos. Lembrando que a Priority Conteúdos oferece uma gama de entretenimento para todos os gostos, os mais variados, um aplicativo que pode ser baixado gratuitamente a partir do Apple Store, do Google Play, e a parceria com Pilares de Hermes Escola de Mistérios, que pode ser acessado não somente pelo Facebook, como pelo Instagram, @Iannuzzi Pilares de Hermes, pelo canal no YouTube, Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes, e mais diretamente, no que tange especialmente a inclusão na mala direta para o aviso com respeito às atividades, não somente presenciais como online, né, pelo nosso WhatsApp 21 98273 9603. Sejam todos, não só na Priority, como na Pilares de Hermes Escola de Mistérios, muito bem-vindos. Bom, pessoal, o tema de hoje é OVNIs e engenharia reversa, passando, inclusive, pelas quedas. Uma coisa leva a outra. Eu, particularmente, tenho uma posição muito, né, pessoal com respeito a esse tema e não quero influenciar ninguém, mas eu me sinto impelido a colocar justamente isso como ponto de reflexão, para não aceitarmos tudo ou termos uma ideia preconcebida de algo que sabemos que é completamente estranho e desconhecido para a humanidade. Que, no nível em que ainda estamos, especialmente de raciocínio linear, a tendência é associar determinados elementos, no caso ufológicos, totalmente estranhos, como eu falei, desconhecidos para nós, em algo relativamente familiar ou relativamente conhecido, para que possamos traçar parâmetros. A mente humana ainda trabalha muito na analogia, nos parâmetros. E não podia ser no estágio ainda que a humanidade se encontra diferente disso. Mas é um erro associarmos ao que conhecemos a elementos que são completamente desconhecidos. Não sabemos como essas civilizações chegam aqui, como elas saem daqui, como elas nos visitam, qual o propósito dessas visitas, qual o propósito de estarem aqui já desde a mais remota antiguidade, antes mesmo da antiguidade aceita pela ciência, pelos historiadores, que, em vez de ser um início da humanidade, na verdade, ou melhor, em verdade, é um recomeço. A humanidade antediluviana, o que existe anterior a isso, gravado
por exemplo, nas pedras de Ica, ou seja, o que move esses seres, essas civilizações, aqui estarem presentes na humanidade, onde dividimos o planeta com eles, já estão aqui há muito tempo, como volta e meia, não somente eu digo, como Marco Cabral, Petit, o Odoni, Cristiano Gonçalves, que já estiveram aqui e irão voltar, vou chamar alguns em breve, a própria doutora Gilda Moura e outros tantos que compartilham dessa premissa, né? Ou seja, são elementos que fazem com que pisemos em ovos ainda, num termo mais popular, que nos encontremos num processo de descobrimento com respeito aos fundamentos disso tudo e que puxam o nosso tapete vez por outra, porque a ufologia é o único elemento científico e paracientífico multidisciplinar. Não conheço, e eu vim da ciência também, além da questão ocultista, espiritualista, mística, magista, não conheço nada tão multidisciplinar como a ufologia. E ela, além disso, tem um particular muito interessante quando pensamos estarmos próximos de uma conclusão ou estabelecermos um padrão puro e simples. As gerações mudam, os anos passam e existe um diferencial observado em todos os contatos, abduções, aparições, avistamentos, etc. As próprias abduções, hoje em dia, são bem diferentes em termos de exteriorização, até mesmo traumática por parte dos abduzidos, muito diferente do que há 20, 30 anos atrás. Isso não sou eu quem falo, é uma expertise no assunto, que é a doutora Gilda Moura, por exemplo. E isso fica muito nítido, muito claro, quando estamos perto, como estava dizendo, de estabelecermos um padrão, uma pesquisa, algo assim, acontece algo diferente, uma reviravolta que puxa literalmente o nosso tapete. Ufologia é assim. Então, precisamos estar preparados. Por quê? Cada vez mais preparados a nível individual e coletivo, tanto na pesquisa como na interação metapsíquica com esses seres. Em verdade, também na ufologia o telefone toca de lá para cá, como uma frase conhecida exposta por Chico Xavier. Embora isso não tenha cunho religioso ou espírita ou espiritualista, é completamente diferente, o cunho, contexto ufológico, embora exista uma conjugação de um nível, de um patamar em diante, né? Então, isso tudo e muito mais faz com que a interação com isso tudo seja muito, muito misteriosa e ainda desconhecida. E por isso não podemos traçar analogias, parâmetros com o que a gente não conhece. Não sabemos como eles vêm aqui, qual a sua real tecnologia, e se eles realmente são como se apresentam, ou ao longo do tempo, como nós observamos, e também na espiritualidade, de acordo com o avanço da humanidade, vão se apresentando cada vez mais próximos do que realmente são. Então, no fundo, nós não podemos ter certeza de absolutamente nada nesse processo. E dentro disso, com respeito ao tema de hoje, né, existe muito com respeito a discussões, exposições sobre engenharia reversa a partir de elementos ufológicos, principalmente resgate de aparelhos OVNIs acidentados, sofrido queda ou acidente, e elementos tecnológicos recolhidos e que, analisados, são elementos de pesquisa científica ultra secreta, no sentido de absorver alguma tecnologia por parte da pesquisa desses destroços, ou até mesmo de naves inteiras que foram resgatadas segundo
as informações, tanto que dentro dessas informações o mais famoso caso é o do chamado Hangar 18, o hangar da Força Aérea Norte-Americana, que guardaria uma nave extraterrestre inteira, recuperada, e o principal elemento de engenharia reversa, tá? Onde elementos como radar, micro-ondas, velcro, a tecnologia do silício, da miniaturização computacional e outros elementos seriam justamente de origem extraterrestre, não só pela engenharia reversa, como aplicação direta dessa tecnologia por parte deles numa interação, num acordo, entre aspas, feito aqui. Para mim, particularmente, isso são elementos que precisam ter mais critério para estudo, para, inclusive, mergulhar em determinadas considerações e não serem aceitas diretamente. Tem muita lenda urbana dentro disso, creio eu, porque podemos fazer uma análise a partir de um pensamento ou uma forma de pesquisa, de simplesmente análise crítica sobre essas coisas todas, tá? Então, muito se fala com respeito à recuperação de destroços e naves na Alemanha nazista, por exemplo, do Terceiro Reich, que teria utilizado parte dessa tecnologia. Não estou negando isso, eu apenas estou colocando vou colocar uma outra forma de pensar dentro do processo, para que tenhamos mais o pé no chão e possamos expandir mais a nossa mente, a nossa consciência, dentro de um aspecto mais próximo à verdadeira e pura realidade do fenômeno e dessas civilizações. Elementos dessa natureza também recuperados a partir de quedas de OVNIs na antiga União Soviética, na atual Rússia, especialmente na Sibéria. O famosíssimo caso Roswell, de 1947, o próprio caso Varginha, casos que realmente aconteceram, mas cujos princípios talvez sejam diferentes do que nos foi passado ou do que nós imaginamos, e principalmente a ufologia, de uma forma geral, os ufólogos, de uma forma geral, deduzem, porque a dedução também faz parte do processo, já que não temos todas as informações e elementos físicos, especialmente, diretos, e, por exemplo, grandes autoridades governamentais e militares dos principais países que governam o mundo provavelmente têm. Mas isso é uma outra história. Mas como se chegou a isso? A engenharia reversa é a partir justamente desses elementos. Agora, pensemos de uma outra forma. É só para jogar mais sal e pimenta no processo, né? Me fugiu o nome do cientista da nova série Cosmos, um brilhante cientista que levantou, um astrofísico, com bastante propriedade, a seguinte questão, que é factual, é comprovado já cientificamente, a partir do estudo do genoma, especialmente o genoma humano. E vocês devem saber, né, o estabelecimento da diferença a partir do genoma do ser humano em relação ao chimpanzé. Somente 2%, eu acho que eu já comentei isso aqui numa live anterior, mas vamos lá. Somente 2% separam o genoma humano de um chimpanzé. Tudo que o ser humano fez é capaz de fazer e ainda fará. A mente humana e tudo que é derivado dela. Em relação ao chimpanzé, são 2% de diferença, 2%. Se admitirmos, o que é bem provável, em mais de 90%, com absoluta certeza, que muitas dessas civilizações que nos visitam têm
em termos de avanço tecnológico, mental, espiritual, enfim, conceitos gerais de avanço, se admitirmos uma diferença deles para nós, que é bem provável, de 2% entre nós e eles, seríamos como macacos para esses seres. E eu, pessoalmente, considero 2% muito pouco, muito pouca a diferença entre a nossa atual sociedade humana. Não vou falar nem civilização, porque, em verdade, como real civilização, o termo é até um verniz, uma maquiagem sobre a realidade humana atual. Não tenho minhas dúvidas se somos realmente civilizados ou se existe vida inteligente na Terra. Porque os leigos, principalmente a mídia, não sei por que perdem tempo de uma forma idiota com essa pergunta: existe vida inteligente fora da Terra? Aí eu pergunto, como o Petit já perguntou e outros também, eu pergunto, existe vida inteligente na Terra? Então, dentro desse processo, com o que fazemos conosco e com o nosso planeta, e com todos os reinos da natureza, mineral, vegetal e principalmente os animais, é bem questionável se realmente ainda alcançamos um nível civilizatório aceitável e inteligente realmente, um desenvolvimento mental pleno. Em vista disso, considero que são muito mais de 2% a diferença da sociedade humana atual para civilizações do espaço que nos visitam. É uma diferença, no mínimo, aceitável para que esses seres possam, inclusive de forma multidimensional, transitar pelo universo, transitar de forma interestelar, galáctica, intergaláctica, por que não? E, levando-se em conta esta natureza evolutiva e de avanço em todos os níveis, onde esse avanço equipara-se a um nível mental em relação ao tecnológico e espiritual, tudo no mesmo nível, em algumas civilizações, em verdade a maioria, pelo menos do que se apresenta aqui no planeta, salvo aquelas que puramente sim cumprem um cronograma de trabalho, né, e não estão se importando com a questão humana no planeta, né, como o caso natural de algumas civilizações que estão por aí, fazendo o que nós faríamos se estivéssemos pesquisando espaço localmente, diretamente, né? Como fazemos aqui na Terra, ao do helicóptero atirar um dardo tranquilizante num animal e depois descermos, colocarmos etiqueta, chips, elementos de monitoração por rádio, etc. Tá? Então, o que impede alguns seres de fazerem isso? Eles são maus ou negativos por conta disso? Enfim, são N questões a serem levantadas, né? Porque moral humana, convenhamos, é bem discutível e não temos parâmetro para tecer comentários ou julgamentos a outras civilizações que se portem de uma maneira que nós consideramos nociva e negativa para nós. Então, a nível cósmico, o que consideramos bem e mal é bem diferente do que concebemos, se é que existe, no nível que nós compreendemos. E dentro disso, e muito mais que nós desconhecemos, uma nave ou um aparelho, um veículo, seja de que natureza for, principalmente dimensional, porque o que aparece em físico e a manifestação é física, na maioria das vezes, em verdade, podem ser materializações de objetos em estruturas e princípios não físicos, simplesmente baixando a frequência até o nível físico materializado, e vice-versa. Elementos ainda físicos que têm a tecnologia para elevar o padrão vibratório de suas estruturas e sumir das nossas vistas por essa aceleração e adentrar outros campos dimensionais com frequências diferenciadas. No caso,
do hiperespaço, tema já abordado aqui anteriormente. Então, dentro desse contexto, esse tipo de avanço permitiria uma nave dessas cair, se acidentar? Não seria, talvez, de bom tom também questionar isso? Por que que uma nave cai? Se é que ela cai. Um tipo de avanço desses, uma nave cairia como é descrito por aí? Ou que tipo de fenômeno realmente ocorre? Quando é levantada essa hipótese? E são feitas pesquisas locais em cima disso, inclusive com cerco militar. O que realmente está acontecendo? É algo real de natureza extraterrestre? Algo de natureza intraterrestre? O que está acontecendo ali? Ou nenhuma das duas? E como fazer engenharia reversa, se for o caso disso acontecer, o que eu particularmente não acredito, mas respeito muito os ufólogos, os profissionais que se dedicam a isso, porque eles estão enxergando uma coisa que eu particularmente não consigo enxergar, bem provável, mas que, para mim, ainda é questionável, passível de muito estudo e pesquisa. E uma abertura de mente para considerar as possibilidades, inclusive de, com uma civilização num nível de avanço desse, pode ter uma nave em queda. E como se pode fazer engenharia reversa em cima de civilizações avançadas a esse nível que foi citado aqui. É o mesmo que você pegar uma televisão de última geração ou um aparelho holográfico que já existe, só que ainda não foi mostrado para o usuário, ou uma tecnologia 5G do seu celular, entregar na mão de uma criança de 4 anos de idade e pedir para ela fazer uma engenharia reversa a partir daquilo ali. É o nosso caso. Realmente temos capacidade, condição, no momento, de realizar uma engenharia reversa em alguns elementos supostamente resgatados, alheios à realidade terrestre e à realidade dimensional terrestre? Não seria um questionamento possivelmente saudável que deveria fazer parte do real processo investigativo? Já que toda investigação precisa ter todos os elementos para ser imparcial e séria? Não que qualquer outra investigação não seja séria, mas o cunho de seriedade vai, obviamente, aumentar a eficiência da pesquisa com a inclusão de determinados elementos que são puramente ignorados. Isso é de extrema e fundamental importância, como diz um amigo meu, Odoni. Então, será que existe engenharia reversa? Será que nós, crianças de 3, 4, 5 anos de idade, podemos retirar uma tecnologia, fazer uma engenharia reversa num celular 5G, uma televisão de LED, ou um sistema holográfico ainda não lançado, ou a nave espacial do projeto Artemis, que hoje, segunda-feira, dia 29 de agosto, infelizmente foi abortado e, por causa de um problema num dos motores, deve ser reativado na sexta-feira, dia 2, quem sabe? Tá? Será que temos condição de colocar isso na mão de uma criança e ela fazer energia reversa disso? Será que nós temos condição de fazer energia reversa numa tecnologia nesse nível, como foi citado aqui, daqui para mais, do que foi citado para mais? Mais uma pulguinha na orelha de vocês. O processo investigativo é assim, tá? Para que se possa chegar a alguma conclusão precisa, o que não é nada fácil. Uma realidade que está cada vez mais presente, número de avistamentos cada vez maior. Isso não significa que todos sejam extraterrestres, muito pelo contrário, mas cumprindo-se a profecia antiga, ultramilenar, transmilenar,
constando nos livros e épicos sagrados das civilizações antigas, quando os deuses prometeram voltar, e já estamos vivenciando o início do retorno dos deuses. Enfim, para cada resposta surgem mais 10 perguntas. E o processo é esse. E para essas 10 perguntas, é necessário uma abertura interior, um trabalho interior dentro do processo que estamos atravessando de transição de eras, para que possamos compreender melhor a realidade e a ambiência que esses seres transitam e do contato cada vez maior que eles têm e essa interação com essas civilizações que voltará a acontecer no planeta a seu momento, e não no momento que você quer, ou que nós arbitremos. Porque, se observarem bem, parte do processo de acobertamento também é de interesse deles, senão eles já teriam se mostrado. A humanidade ainda não está plenamente preparada. Mas o processo está em andamento, podem ter certeza disso. Fico por aqui. Muito obrigado por estarem aí nos acompanhando, nos prestigiando, nos apoiando, interagindo conosco. Trabalhamos juntos. Obrigado, Felipe, pela logística, por me pôr no ar, toda a equipe da Priori Conteúdos, que pode ser encontrada no seu aplicativo pelo Google Play, Apple Store, oferecendo uma rede de entretenimento muito variada, onde esse programa sobre ufologia está inserido, e o contato, caso queiram, com Pilares de Hermes Escola de Mistérios, pelo WhatsApp 21 98273 9603, pelo Instagram, @Iannuzzi Pilares de Hermes, pelo canal no YouTube, Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes, onde muitos vídeos, inclusive como esse, estão lá presentes, muito material para todos os gostos dentro desta área e da área holística em geral, e no Facebook, caso queiram. Muito obrigado a todos, tenham uma boa semana, uma boa noite, uma boa semana, que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Namastê, Tat Ra, até a próxima, um Tat Sat. Muito obrigado.